Pessoal, bem-vindo a mais uma live do Nesp. Eu sou a Sibeli Bustamante, eu sou uma das diretoras, junto com o Leandro Miller. E o Nesp organiza eventos, publicações e oferece cursos na área de conteúdo editorial e agora também de conteúdo digital. A gente tem duas pós, uma em edição e gestão editorial, outra em escrita criativa, todas as duas aqui no Rio, tá? E tem cursos livres, inclusive um de marketing digital com o Bruno, preparação e revisão de textos, design editorial, produção gráfica, mídia digital também, várias outras coisas. Eu queria dar boas-vindas ao Bruno. A gente combinou que vai ser mais um bate-papo do que uma aula dessas com slide. E então, Bruno, bem-vindo. Obrigado. Acho que você podia começar falando um pouquinho sobre quem é você. Bom, alguns já me conhecem, outros não. Eu hoje sou diretor de vendas e marketing da Ruco. Sou publicitário, né? Trabalho no mercado editorial desde 2007. Antes eu trabalhava com bebida. Não vim não nasci nesse mercado, né? Eu era de bebida, mas sempre quis trabalhar com entretenimento. Ou eu queria trabalhar com cinema, ou eu queria trabalhar com livro, e acabei indo trabalhar com livro, tá? Eu antes era da Record, eu fiquei 12 anos na Record, também fiquei 6 meses na Saraiva Educação, que hoje é a Somos, né? E aí, ano passado, em outubro do ano passado, fui para a Ruco, estou na Ruco desde então, cuidando dessas duas áreas. Eu já dou aula, eu acho que desde 2010, nesse mercado editorial, sempre em marketing, né? E é isso. Legal. Então, estamos passando por um tempo de pandemia, né? De coronavírus e tudo mais, uma coisa que ninguém esperava. Como é que você vê o mercado hoje com essa situação toda da pandemia, trabalhando numa das principais editoras do Brasil? Sibeli, pessoal, assim, esse mercado vem tendo problemas já há algum tempo, né? Essa semana, até quem quiser, não sei se as pessoas leram, o Publish News teve uma matéria, um artigo do Jaime, que era da GEM, sobre como é que como começou a crise no mercado editorial e por que estamos nela, e ele vai desde, acho que, final dos anos 90 até agora. O mercado editorial ele vem numa crise desde o segundo semestre de 2018, né, com aquela quebradeira da Saraiva e da Cultura. Tá? Então, aquilo ali foi o primeiro tsunami do mercado que abalou todo mundo. Eu estava na Record, foi mandado a gente embora, a companhia mandou a gente embora, a Intrínseca mandou a gente embora, todo mundo mandou a gente embora. Tá? As pessoas acham que porque é muito engraçado, quem não é do mercado, a gente vê, porque se tem uma coisa que o mercado editorial tem, é uma assessoria de imprensa muito boa, né? Então o mercado não é tão grande assim, mas ele parece muito maior do que ele é, porque ele está sempre na imprensa, né? Todos os jornais, qualquer probleminha, o jornal fala, o mercado caiu e tal, assim, quando outros mercados também têm uma série de problemas, mas como a assessoria de imprensa é muito boa, e isso essa questão do mercado editorial é uma coisa que os cadernos de cultura gostam de falar, então é interessante como algumas pessoas dão alguns palpites que nada a ver, né? Então, é muito comum, assim, você aparece no Facebook, alguém coloca assim, matéria do Estadão, mercado editorial cai 30%, aí começam os comentários, né? Isso mesmo, a pessoa não lê mais papel, agora só lê e-book. Gente, e-book no Brasil é baixíssimo, continua baixíssimo, né? 5%, 7% do total dos livros vendidos, se for, isso sendo muito otimista. Outra coisa que eu ouço muito é porque os livros são muito caros, né? O preço no Brasil ele subiu do preço do livro nos últimos 4 anos, mas ele está muito longe de recuperar a inflação. Vários outros produtos cresceram muito mais, tiveram inflação muito maior, então assim, na verdade, esse problema da Saraiva e da Cultura não é um problema exatamente do mercado editorial. Ele é um problema, a maior parte das redes era de lojas gigantescas, né? Vocês lembram, essas mega stores, né, da Cultura e da Saraiva, feitas para vender livro, CD, DVD, game, uma série de coisas,
essas mídias todas que, na verdade, praticamente acabaram, né? Você não vê mais CD vendendo praticamente em lugar nenhum. Game é tudo, quem conhece game sabe que hoje em dia as pessoas pagam para baixar as coisas. DVD já era, né? Então sobrou livro. Sobrou livro, que é um mercado que está estagnado, quer dizer, não há um crescimento, naquelas lojas enormes. Então eles mantiveram esse esquema dessas lojas gigantescas, né? Essas megastores gigantescas, querendo viver só de livro, e aí teve esse quebra-quebra, né? Deveriam ter mudado o modelo antes, deveriam ter feito lojas menores, deveriam... A Saraiva não, porque acho que a Saraiva entrou bastante nessa questão do e-commerce, mas a cultura nem tanto, nem tão forte assim do e-commerce. Então eu acho que é uma... E foi uma questão de, assim, eles não se adaptaram à mudança dos tempos, à mudança do hábito de consumo, que as megastores realmente já tiveram auge delas aí nos anos 90, e hoje você já não tinha tanto público para isso, né? Nesse meio tempo entrou a Amazon, que é uma coisa que o pessoal adora falar, né? O mercado brasileiro quebrou por causa da Amazon, né? Mas assim, antes da Amazon, gente, quando eu entrei no mercado já existia o submarino, o pessoal já reclamava do preço submarino lá atrás, tá? Então, assim, a Saraiva, a cultura, no meu ponto de vista, foi porque elas tinham um modelo de loja, que é de lojas enormes, que não se pagam mais, o aluguel do shopping é caríssimo, e aí foi a primeira grande tsunami do mercado, e o mercado realmente sofreu muito. Essa questão da pandemia agora é uma questão democrática, é o mundo inteiro, são todas as categorias, é tudo que você... exceto assim, o que está bem hoje em dia, né? Os e-commerce estão super bem, né? Estão vendendo bem, as pessoas estão entregando, recebendo em casa. A alimentação não sofreu grandes baques, porque as pessoas precisam continuar comendo. A Netflix aí está bombando, né? Parece que foi feita para esse momento, né? Então, tem gente que diz que quem gosta de teoria da conspiração, que isso foi um vírus chinês junto com a Netflix para dominar o mundo, né? Então, assim, na verdade, todas as categorias, a grande parte das categorias caiu. E obviamente o livro caiu também, né? Acho que hoje saiu no Estadão, não sei se foi hoje ou ontem, Estadão, Folha, Globo, mercado cai não sei quantos por cento, mas é óbvio, né, gente? Caiu tudo, 55% da venda do mercado no Brasil é nas lojas físicas, tá? Isso é um dado da Nielsen, dado que a gente pode confiar. As lojas estão fechadas, o mercado caiu aí pelo menos, o último número que eu vi, o mercado caiu 45%, tá? Ele não chegou a cair 55%, ele caiu 45%, porque tem os sites funcionando. Então a Amazon está funcionando, o Submarino está funcionando, a Magalu, a Magazine Luiza está funcionando, o Marketplace está funcionando. Então algumas livrarias aí heróicas, né, livrarias de físicas estão fazendo entrega, estão tentando fazer alguma coisa para o e-commerce, então você tem aí uma queda do mercado de 45%. E assim, eu Sibeli, sou uma pessoa sempre otimista, sabe? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, o mercado caiu 55%. Eu falo, não, o mercado ainda tem 55% faturando. O mercado caiu 45%. Eu falo, não, tem 55% do mercado que ainda está faturando. Então, assim, metade do faturamento que as editoras tinham, continua. Então, acho que assim, a gente está trabalhando, a RUCO lá, o mercado está trabalhando para atender esse mercado, esses 55% que ainda estão comprando e que está dando para manter a editora, entendeu? Então, assim, é um desafio, é mais difícil, mas eu vou dar uns números para vocês. Por exemplo, o mercado de automobilístico parece que caiu 80%. Gente, quem é que nesse confusão vai querer comprar um carro? Me fala. Só se for o cara que, assim, ele usava transporte público, e agora ele vai ter que ir para o trabalho de carro porque tem que ir para o trabalho, porque é essencial e tem dinheiro para comprar um carro. Fora isso, ninguém vai comprar carro, né? Cinema acabou. Cinema, o dono do pessoal do Reserva, do Estação, do Severiano Ribeiro, cara, esse pessoal deve estar para Cinemark. Cinemark 15 dias depois de começar a questão do confinamento, já estava mandando a gente embora, porque não tem, assim... Vai voltar? Vai, mas vai ser a última coisa que vai recuperar lá na frente, se um dia tiver uma vacina, é voltar a ter filme e cinema. Teatro, idem, né? Show, idem, né? Então, assim, a gente ainda trabalha no mercado que é o seguinte, você tem um produto que o cara consegue fazer um pedido pelo site, por telefone, e você manda pelo correio. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coisa, uma atitude positiva. E lembrar que é o seguinte, a Amazon, esse gigante que está aí,
ele começou lá atrás com 8 carinhas numa casa entregando o livro pelo correio. Então, assim, dá para a gente fazer isso, entendeu? O livro dá para entregar pelo correio. E tem o e-book, tem o audiobook. Então, eu Sem acho dúvida. assim, eu acho que a gente tem que ter realmente teve uma queda, não se sabe quando as lojas vão abrir de novo. Eu nesse ponto, acho que no mínimo 2, 3 meses para começar a abrir de novo as lojas. Mas acho que tem, graças a Deus a gente tem internet aí, consegue vender pela internet e acho que dá para se virar. Eu também sou do time do otimista, assim, porque eu comecei a trabalhar no mercado editorial em 1998 e eu entrei na faculdade de produção editorial da Escola de Comunicação no ano de 2000. Tá? Então, põe aí 22 anos escutando que o mercado está em crise. E assim, o mercado não pode estar em crise por 22 anos, senão ele tinha se auto-implodido. Em algum momento a gente devia ter alguma coisa, né? Eu acho que um pouco do que a gente falou na época da crise e etc. Primeiro, o governo parou de comprar livros, foi um grande baque para algumas editoras específicas, né? Mas, por outro lado, eu acho que na situação que a gente está, o livro ainda está conseguindo se segurar de um jeito, né, que tá bom, né, que é melhor do que tantas outras coisas. A única coisa que está sendo vendida hoje é basicamente comida, né? Não tem outra coisa. Comida, tem uma coisa engraçada que assim, o pessoal a gente tem muito contato, né? Com o pessoal de Magazine Luiza, Submarino, né? E aí, mas assim, a Magazine Luiza tá vendendo pra caramba esteira, né? Esteira de corrida. No primeiro momento foi televisão, air fryer, esse robozinho que vem para a sala, aspirador, né? Essas coisas. Agora não, agora as pessoas, obviamente, quem tem dinheiro, né, gente? Tá comprando bicicleta ergométrica, tá comprando esteira e tal. Então tá indo nessa linha agora dessas coisas mais caras aí. Agora tá começando agora de jardinagem, que a pessoa tá começando a fazer coisa de varanda. Mas é isso. Aqueles kits faça você mesmo. Você sabe, Sibeli, que hoje eu estava conversando, tava pensando isso, gente, imagina se a gente não tivesse internet, se a gente estivesse no mundo não digital. Pois Como é que a gente estava? Eu estava trancado em casa, lendo jornal, vendo televisão, sei lá, vendendo alguma coisa por telefone, não sei o que a gente estaria fazendo. Pois né? Eu não consigo me imaginar comprando uma calça jeans na internet também. Sei lá o que a gente faria, mas assim, graças a Deus a gente tem internet, assim, e metade da economia, pelo menos para livro, está funcionando, entendeu? Então, vamos embora, não adianta ficar chorando, sabe? A gente tem que tocar o barco, não adianta. Sim, sim. Tem o pessoal aqui chorando a falta da livraria física, que é muito mais gostoso de comprar na livraria física. Eu também. Eu concordo. Eu acho, eu vim de uma outra, já falei isso aqui, porque não está desde o início aqui. Eu vim de uma outra categoria, eu vim de bebida destilada. Então eu trabalhava com tequila, vinho, uísque, também era uma indústria bem divertida, tá? Mais divertido. Livro é legal, mas eu também era uma indústria divertida. Mas assim, a gente falava muito dessa coisa, né? Que se você comprava bebida na época, né? Ou supermercado ou delicatessen. Delicatessen era outra experiência do consumidor, né? O cara não sabia o que era, tudo bonitinho e tal. E acho que a livraria é um pouco isso, né? Eu adoro comprar. Eu moro em Niterói, aqui tem uma Blutz maravilhosa ali no Reserva Cultural. Eu sempre que vou ali compro algum livro, acho que é uma questão de resistência. Então, assim, você vai comprar um livro. Agora, gente, e eu particularmente gosto muito mais de comprar, eu compro muito mais livro em livraria física do que em livraria, do que online. Mas graças a Deus, que eu repito, graças a Deus que a gente tem um online nesse momento aí que tá salvando a economia do livro, né? Sim, sim. A Marisol fez um comentário também na hora que a gente estava falando sobre grandes livrarias terem fechado, a Saraiva, Cultura e tal, falando que as travessas são grandes e não quebraram, é um espanto. Isso. Eu tenho minha teoria, mas conta aí a sua, que se não for a mesma... Eu ia falar exatamente isso, que assim, o pessoal fala assim, não, mas a Amazon... Cara, assim, essa cultura... do desconto em online, ele não vem da Amazon, ele vem da cultura do e-commerce, tá? Então o e-commerce é um espaço no mundo, em todas as categorias, com essa coisa do desconto. Isso vem no mercado brasileiro do livro desde lá de trás. Eu me lembro, gente, quando eu entrei, acho que foi 2007, 2008,
o comprador da Saraiva falando assim, chegamos ao ponto máximo da desvalorização do livro, com o Caçador de Pipas sendo vendido no Submarino a R$7. Vocês lembram desse livro, Caçador de Pipas? Então, em 2007 a R$7, o livro custava, sei lá, 30, estava sendo vendido a 7. Só que eu acho que é o seguinte, como é que você explica, se a gente vai botar a culpa toda na Amazon, no Submarino, como é que você explica um sucesso como a Travessa? Como é que você explica uma rede como a Leitura que cresceu? Como é que você explica uma rede como a Curitiba que se sustenta e cresce? Como é que você explica que a Blux cresceu de 3 lojas para 7 ou 8 em 3 anos? É porque, na verdade, nesses lugares, é um outro tipo de consumidor, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que vai lá, que quer curadoria, né? Que quer... não é aquela pessoa que vai certinho para comprar um livro específico, ele quer olhar o que tem lá, ele gosta do ambiente. Então, assim, eu acho que atravessa um fenômeno. Eles não dão desconto, montam uma livraria super gostosa, entendeu? E tem uma questão que é o seguinte, tem amigos que falam assim, a Travessa alugasse cama, eles moravam na Travessa, entendeu? Eu sou uma delas. Eu acho que tem uma outra coisa também, sabe? O livreiro da Travessa, principalmente, é diferenciado, né? Eu consigo fazer uma coisa lá que eu não consigo fazer na Amazon e que eu nunca conseguiria fazer na Saraiva. Por exemplo, chega Natal, aí eu falo... a minha irmã gosta de animação, cinema, umas coisas que, assim... eu gosto, eu assisto, eu faço como usuária, mas eu não uso na vida real, né? Assim, não sei quais são os melhores acadêmicos para quem está fazendo pós-graduação em cinema e animação, como ela está fazendo, etc. E aí eu entro na Travessa e eu pergunto para um livreiro, ele fala assim, eu não sei não, mas pergunta para aquele ali. Aí eu vou, pergunto e passo 45 minutos discutindo, batendo papo, né, sobre como é que é. Pois é, e isso é um diferencial. E acabo comprando 3 livros para minha irmã. Exatamente. E isso é um diferencial. Isso você não vai ter na Amazon. É lógico que o Jeff Bezos lá tem aqueles algoritmos, né, que dizem, quem comprou A comprou B, ele mostra um livrinho que é parecido com o que você já comprou e tal, mas é diferente. E esse tipo de coisa, esse tipo de contato do livreiro, essa curadoria, isso aí não adianta, que ninguém vai conseguir fazer. A Amazon não vai conseguir, o Submarino não vai conseguir, a Magalu não vai conseguir. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui muito rápido. Lá em Porto Alegre tem uma livraria chamada Pocket Store. Essa livraria é de um dos donos da LPM. É Pocket Store porque é uma livraria pequenininha mesmo, assim, é bem pequena. Logicamente, como de um dos donos da LPM, tem uma parede de livro de bolso da LPM, mas o resto, gente, é só livro de outras editoras. Não tem pilha, tá? Não tem pilha. Você vai chegar lá, não vai ver uma pilha de, sei lá, Crepúsculo, esses livros assim, Milagre da Manhã, não vai ver nada disso. Você vai ver lá, na entrada da loja, obviamente, Sapiens, que é um livro deles que vende, não é bobo, pode ter uma pilhazinha de 5. O resto é tudo pilha de 3. E assim, o que ele quer? Ele quer ter acervo, né? Ele quer, as pessoas que vão lá, ele falou 50% sabe o que quer, 50% não sabe o que quer. É uma livraria de curadoria, ele trabalha de manhã na LPM, almoça, vai para lá, fica a tarde toda. Ele falou para mim que ele pega um livro assim que não vende nada, que gosta, e ele indica, e ele vende 150 livros em um mês naquela livraria ali, tá? Então assim, ele tem uma clientela fixa, não dá desconto. Ele me falou o faturamento lá que ele tinha no sábado e domingo, vou dizer que é excelente para o tamanho que ele tem, tá? E tem uma outra coisa muito bacana, só tem livro que ele gosta, não tem pressão do mercado, porque quem manda ali, quem bota o que está ali é ele. À medida que ele vai lendo os livros, ele faz uns cartõezinhos que coloca em cima dos livros, dizendo por que ele gostou dos livros, e ele fatura muito bem. Então eu acho que assim, esse é o que a gente chama de livraria de curadoria. Essa livraria de curadoria, que traz serviço, né, que te indica, que é aconchegante, essa livraria vai sobreviver e vai ser capaz de brigar com uma Amazon, porque isso você não encontra. Agora, se você tem uma livraria que não tem nada disso, aí realmente vai ser difícil, porque o cara vai preferir comprar mais barato e ponto. Eu queria perguntar para você se a Roku está lançando mais alguma coisa além dos 7 livros do Harry Potter da versão comemorativa. Olha só, Sibeli, a gente resolveu não parar de lançar, tá? Muitas editoras pararam de lançar desde o início nós estamos em abril ou maio, né? Em abril e maio, tá? Então, o que a gente decidiu, a gente diminuiu o número de lançamentos, a gente estava com uma média de 7, 8 previstos, está lançando 3, 4. Por quê? Porque a gente acha que o mercado continua, então a gente está lançando aquilo que a gente acha que tem mercado online, tá?
Então, por exemplo, a gente lançou no final de março uma edição nova do Entrevista com o Vampiro, porque a gente sabe que tem esse público, é bem o público da Dark Side, que é um público que está aí na internet. Né? A gente lançou Clarice, porque a gente está nesse processo de relançar até o final do ano todos os livros da Clarice, do Espectro, com capa nova. Então, assim, a gente não pode parar, porque senão no final do ano vamos lançar 10 juntos, não dá. E aí a gente lançou livros que a gente acha que, assim, ou para o público jovem que está na internet, ou o livro que é tipo... Acabou de sair o Modern Love, que é dessa série deu origem a essa série da Amazon, que também é um público que está na internet. Então a gente fez essa opção. Aqueles livros que a gente acha que o público é muito de livraria física, a gente segurou. Os livros que a gente acha que a maioria do público é uma maioria de público de internet, a gente manteve. De e-commerce, a gente manteve. E estamos lançando, e eu acho assim, é óbvio que a gente coloca no mercado muito menos do que colocaria. Mas a venda está indo direitinho, assim, eu não acho que a gente possa reclamar, não, tá indo bem. E é o que eu falei, eu acho, Sibeli, que também tem muita livraria pequena que está se virando, né? Então, por exemplo, tem um livreiro em Ipanema, tinha uma livraria pequenininha, que ele não falou, ele não tinha site, mas ele montou um negócio via Marketplace. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é Marketplace, então vou explicar. Marketplace é o seguinte, gente, por exemplo, o Submarino, você pode vender dentro do site do Submarino. É como se o Submarino fosse um shopping, tá? E aí você bota ali dentro uma loja. Vamos dizer, você tem uma livraria, sei lá, que encara aí, vamos lá, uma livraria Araribóia. Aí eu tenho a livraria Araribóia lá pequenininha, eu acoplo a minha livraria no site da Submarino. É como se eu fosse uma lojinha dentro do site do Submarino, tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho que o tráfego deles é enorme, a quantidade de gente que frequenta, que entra no site do Submarino é enorme, e aí pode sobrar alguma venda para mim. Então, assim, esse livreiro lá de Ipanema, que não tinha site, ele botou uma lojinha lá dentro do Submarino e dentro do estante virtual. E ele falou para mim, Bruno, tô vendendo 30, 40 livros por dia, chego lá de manhã cedo, separo todos os livros, coloco tudo em caixa, entrego no correio e tá dando para pagar as contas, entendeu? Então, eu acho que tem uma galera, e tem a galera que está reclamando da vida, entendeu? Tem aquele livreiro que, assim, é óbvio, gente, se você tem 20 lojas aí, e as lojas estão fechadas, é óbvio que você vai ter uma queda grande de faturamento. A tua venda em site, ela não vai compensar. Mas, até porque o seu custo de capital de giro para ter ali 20 lojas, para manter 20 lojas, é enorme, né? Seu custo inicial já é enorme. Isso, mas assim, você, por exemplo, no auge da Saraiva, 30% da venda da Saraiva era de site. A loja do site da Saraiva era a maior loja, se você considerar a loja. E assim, era 1/3 do faturamento. Né? Então, assim, dá para você faturar 15%, 20% que faturava uma rede por e-commerce. E para a loja pequena, tem loja aí que o cara tem uma lojinha que está se virando, está entregando, está fazendo delivery, está entregando pelo WhatsApp, está se virando. Então, existe algum mercado, entendeu? Então, para esse mercado, a gente está ainda lançando, porque a gente acredita nisso, que 50%, 55% do mercado ainda está funcionando. Entendi. A Andréia estava querendo fazer uma pergunta. Oi, Bruno. Oi, tudo bem? Tudo bem. Saudade de você. Eu queria te perguntar uma coisa, eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas vocês conseguem perceber, a Roca investiu de alguma maneira em audiobook, em e-book, e vocês percebem algum crescimento nesse formato durante essa crise? Assim, tem sido uma alternativa ou não? As pessoas continuam comprando pela internet o livro físico? Boa pergunta. Eu acho que é o seguinte, o que eu tenho visto é assim, infelizmente a resposta é não, tá? Eu não vi nenhum aumento em venda de e-book nesses 2 meses. Audiobook, os números nossos são muito pequenininhos, então acho que não dá para comparar, mas eu não sei se é porque a gente andou dando livro, a gente andou com promoção aí da 30 e-books de graça em abril e agora mais 30 até agora dia 10, e isso afetou, mas assim, eu não senti isso, tá? Não senti essa questão do aumento da venda de e-book, não. Até você olhar a venda de livro físico, do momento que fechou, né? O primeiro momento que as livrarias fecharam, até agora já teve um crescimento aí em torno de 15%, 20%, do momento do fechamento até agora, porque provavelmente o e-commerce cresceu, tá? Mas e-book não, está totalmente estável. E é uma coisa, gente, que seria uma coisa assim, você falar, não, mas
seria um movimento natural, né? Que o pessoal está em casa, não precisa nem entregar nada, né? Você recebe por arquivo, não precisa tocar, lavar o papel, lavar o livro, passar álcool, gel, essas coisas, mas não está revertendo, não. Estou sentindo que, por enquanto, está estável. Eu acho meio misterioso. O brasileiro desconhece o e-book, né? De um jeito meio louco, assim, né? Porque eles acham que precisa ter o Kindle, eles acham que tem que comprar o Kindle, acham que não vai se acostumar com a leitura no computador, na tela, só que em compensação passa 8 horas no Facebook e não reclama. Exatamente. Não, tem outra coisa que eu acho também que muita gente confunde e-book com PDF, né? Então tem aquele WhatsApp distribuição gratuita de PDF, né? O cara não vê o valor, porque acha que é só um arquivo, né? Então hoje mesmo eu estava vendo um sorteio que a gente fez com um parceiro aí desse Harry Potter novo, né? E aí alguém falou assim, eu não consigo comprar, é muito caro, mas eu baixei todos os PDFs. Harry Potter arquivo pirata, né? Então eu acho que é um pouco isso. Acho que o brasileiro ainda não conhece, incrível, mas ainda não conhece o e-book como deveria. Não reconhece como livro. É um mistério, assim, né? Eu realmente não consigo entender, assim. Eu faço e-books, eu dou aula de e-book lá na pós-graduação, e desmistificar o e-book para as pessoas que estão ali na sala de aula, que são super interessadas no mercado de livros, já é difícil. Imagina para um consumidor que simplesmente não tem nenhum acesso àquela informação, né? Não, pois então assim, eu não senti isso, e eu achava que assim, não, a gente ia aumentar. E outra coisa, gente, que é muito interessante, que é o seguinte, quando você trabalha em redes sociais, né, para divulgação de livro, você consegue ver as métricas, né, você consegue ver quantas pessoas viram o seu post, né, quantas pessoas curtiram, quantos comentários. Eu vou dizer assim, você bota um livro físico, tem 10, você bota o mesmo livro em e-book, tem 1. Então, assim, as pessoas é muito engraçado isso, cara, como realmente a coisa ainda não pegou como a gente achou que pegaria. Acho que também tem essa coisa da posse, né? Ter o livro ali fisicamente, mostrar para os amigos na estante, mesmo que eu não vá ler, né? Compro o livro para mostrar para os outros. Tem uma certa coisa do fetiche também. Eu tenho, sei lá, às vezes 3 versões do mesmo livro, porque saiu um com uma capa mais bonita, aí eu compro de novo. Teve um comentário engraçado aí, alguém botou assim, se eu fosse ter livro que eu tenho e-book, meu marido me botava para fora de casa. Alguém escreveu isso agora, eu achei engraçado. Meu marido também, assim, é porque eu sou designer, então eu compro livros de design físicos ou livros que são lindos para mostrar para alunos. Então eu compro livro da Dark Side com acabamento diferente. Eu vou para a França, eu não falo francês, mas aí eu compro aquele livro pop-up que abre, que tem uma timeline e que faz um monte de coisas diferentes para mostrar e tal. Mas se eu for ler Clarice, eu leio em e-book, porque senão não dá. Aqui em casa não tem mais espaço e meu marido tem um troço se eu comprar mais livros de romance sem e-book. Mas assim, resumindo, é isso aí, gente. Por enquanto, e-book não cresceu, não. Tá tudo igual. Pois é. Mas a gente aprende de um jeito engraçado, assim. Eu aprendi a ler e-book porque eu me mudei 5 vezes no espaço de 3 anos. Eu fui do Brasil para a Itália. Na Itália, eu me mudei de casa 2 vezes. Depois eu fui morar na Holanda e depois eu voltei para o Brasil, porque eu fui fazer doutorado fora e tal. E nessa história eu descobri que não dava para transferir meus livros do Brasil para a Itália, da Itália para a Holanda, da Holanda para o Brasil, e aí acabei me acostumando com e-book. E hoje aprendi a ler e-book, assim. Se for um livro texto, um livro só de texto, é um livro tranquilo de eu ler, e é bom, às vezes, até para usar para aula, quer copiar um pedaço, dá para copiar, coloca no slide, eu sou professora, né, então... Nesse sentido. Não, e tem também aquela coisa do mercado no final do ano passado, estava acreditando muito no audiobook, mas eu acho que o audiobook também é um caminho de médio e longo prazo no Brasil. Não é essa coisa de a pessoa acha que vai estourar o mercado, não vai estourar, né? O mercado americano para audiobook, obviamente não nessas plataformas, mas ele já existe há décadas, né? Eu me lembro eu tinha uma tia que foi para os Estados Unidos, trouxe, sei lá, livro do Paulo Coelho em fita, cassete, que eram 5 fitas, 6 fitas, então isso deve fazer, sei lá, 40 anos atrás, né? Você vê aquele filme do Ray Kroc, né? Que é aquele filme, esqueci o nome, Fome de Poder ou Fome de Ambição, aquele que é a história
do cara que... Não o cara que fundou o McDonald's, mas o cara que fundou o esquema de franquia do McDonald's, né? É Fome de Viver com o Michael Keaton. Fome de Viver. Fome de Viver, isso. E aí você vê, tem uma hora que ele está ali no hotel, ele está ouvindo um audiobook em vinil, de autoajuda, né? Então, assim, esse mercado dos Estados Unidos, esse hábito de ouvir livro, ele já existe há algum tempo, independente da plataforma, qual é a mídia que estão usando. Aqui no Brasil, isso é uma coisa relativamente recente, mas e você já teve, quer dizer, você já teve outra uns anos atrás, talvez uns 8, 10 anos atrás, a de Ouro, com os áudios tempos de Ouro, teve um selo chamado Plug, que tinha CDs super bem produzidos, assim de livros e tal, e também o negócio não foi, entendeu? Teve propaganda em Braga, sabe? E o negócio não foi. Então, eu acho que, agora sim, eu acho que no celular, né, no smartphone, nesses aplicativos, nesse esquema de streaming, é uma coisa que tende a crescer, mas também não acho que é de uma hora para outra, não. Acho que vai demorar um pouco o crescimento aí, até que as pessoas formem um hábito. Nem o e-book foi ainda no Brasil, né? A gente está patinando aí 5%, de 5% a 7% do volume dos livros de papel, isso não cresce muito, está meio estagnado. Eu acho que o audiobook também vai demorar, isso não é de uma hora para outra, não. Então, voltando a falar de pandemias, o que mudou na forma comercial de trabalhar nesse período? O que vocês estão fazendo de diferente? Olha só, Sibeli, na verdade o que está acontecendo é assim, a gente está atendendo mais os e-commerces, né, que é quem sobrou, né? Você pensar hoje clientes ativos, aí você deve ter, sei lá, 30 livrarias trabalhando de alguma forma no Brasil, principalmente a Amazon, Magazine Luiza e Submarino, que são os maiores. Tem livrarias, você está dando um apoio para as livrarias que estão tentando se virar de alguma maneira, tipo a Blux, né, que está com o site. A Companhia das Letras está fazendo um esquema com a livraria pequena, que ela recebe o pedido, ela entrega e ela paga uma comissão à livraria, né, a venda feita pela livraria, ela faz o contrário, ela faz com que pagasse uma comissão. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está tendo muito foco em quem sobrou, né? E aí tentando entender melhor o funcionamento dessas contas. E a outra coisa é tentando, de alguma forma, ajudar um pouco as livrarias pequenas a venderem, ou por e-commerce, ou por entrega, ou por delivery. As pessoas pedem pizza, né? Por que não pode pedir livro, né? Então, assim, o delivery é uma coisa que funciona. Agora, é aquele negócio, né? Eu detesto falar isso, eu acho que é uma coisa que isso é um chavão aí, né? Você vai no LinkedIn, você quase morre, assim, quase vomita de tanta gente falando isso. Que, chegou o momento como é que é a transformação digital, quem transformou digitalmente também para esse momento, tinha que ter se preparado. Assim, ninguém previu uma pandemia desse tamanho, né, gente? Acho que a gente aqui estava eu até estava pensando nisso. Esse negócio da China começou lá em novembro, e a gente não achava que o negócio ia parar tudo aqui e tal, né? Então, assim, eu acho, por exemplo, você pega uma rede como a Leitura, que tem 73 lojas, ele tinha um site muito assim, incipiente, né? Talvez ele tivesse ter se preparado um pouco mais. Mas, assim, não é o negócio dele. O negócio dele é a loja física. Mas eu acho que, assim, nesse momento, a livraria, que tinha uma boa base de e-mails, né, para poder mandar para os seus clientes, que tinha uma boa base de telefones, de contatos de WhatsApp, essa tá indo melhor, porque o cara chega um livro, ele manda para a base de clientes deles uma mensagem que o livro chegou, manda e-mail marketing, e isso é uma mudança, né? A gente aqui está tentando fazer isso. Eu fiz agora a gente fez uma promoção, agora mesmo, lançamento do Harry Potter 20 anos, a gente fez um monte de peças para as livrarias mandarem por e-mail para os seus clientes, para mandar para o WhatsApp, fizemos para o Dia das Mães, fizemos agora para a Clarice também para o Dia das Mães. Então, assim, nesse momento a gente está assim, de um lado a gente trabalha as contas grandes, né, tenta entender melhor para conseguir ter um faturamento maior do que tinha antes, as contas grandes que eu digo, os e-commerces grandes, e de outro lado a gente está tentando gerar algum faturamento para as livrarias pequenas. Entendi. Você não acha assim, porque, por exemplo, se eu tivesse pensado, tá, um ano antes da pandemia, e fosse dar uma aula ou pensar sobre fazer algum comentário sobre marketing, eu ia falar a livraria da Travessa e a Blux, por exemplo, não só elas, não é para elas terem uma presença digital, um e-commerce grande, porque quem faz isso é a Amazon e eles vão estar tentando brigar com uma coisa, com uma empresa que é gigante, que vão massacrar eles em 2 minutos, né?
E aí hoje a gente escuta isso, não, vocês deveriam ter, todo mundo devia estar no digital há muito tempo e tal, blá, blá, blá. É lindo quando as pessoas fazem previsões depois que a coisa aconteceu, né? É muito fácil ser técnico depois que o jogo acabou, né? Justamente. Mas eu acho que é assim, Sibeli, por exemplo, se você analisar, por exemplo, a Martins Fontes em São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, está lá na Avenida Paulista, tem uma loja lá da Martins Fontes, uma loja de galeria, na verdade são 5 lojas, uma colada na outra e tem uma loja grande no fundo, tá? Então vou contar uma história aqui para vocês, disso que o dono, Alexandre Martins Fontes, me contou. Ele tinha essa livraria lá há algum tempo, e aí viu o cara montar uma FINAC monstruosa do lado atravessando a rua, em frente à estação do metrô, do lado dele, 50 metros dele. Era quem conhece aquela FINAC monstruosa que tinha na Avenida Paulista. Então, o que ele estava me contando? Ele tinha essa loja lá não sei quantos anos, é uma coisa de família, do pai, né? A Martins Fontes tem a editora e tem a loja. Então, ele viu nascer aquela loja monstruosa da FINAC. Lá no final da Avenida Paulista, ele tinha Cultura, que foi crescendo também. Era uma loja no Conjunto Nacional. Depois tinha outra, depois tem outra, depois mostrou uma loja monstruosa, que era considerada a livraria mais bonita da América Latina, gigantesca e tal. Do 300 metros à direita, ele tinha uma Saraiva num shopping, uma mega store. Depois abriu uma leitura a 50 metros. Depois os caras abriram um site e tal. E ele falava assim, meu Deus, eu tô perdido aqui, porque alguma coisa eu tô fazendo errado. Eu não tô no site direito, esses caras enormes, eu vou morrer. Aí passou o tempo, ele viu a FINAC fechar, ele viu a Saraiva quebrar, ele viu a Cultura, que era o exemplo dele, o que ele se guiava era a Cultura, né? Também nesses problemas que ele está. E o que acontece? A loja dele cresceu de 2019 em relação a 2018, uma loja cresceu quase 50%, tá? Então ele hoje é o cara que tem catálogo em São Paulo, assim, se você chegar numa livraria de catálogo de acervo, é ele que tem quase tudo. As pessoas não encontram mais na Cultura, porque a Cultura tem esses problemas, vão lá e buscam e tal. Mas ele falou um negócio para mim que eu acho interessante e tem a ver com o que você falou. Eu acho que você tem que ter uma presença digital, acho que se você tem uma livraria, você tem que ter um site, ou pelo menos ter um marketplace, né? Ou um site acoplado no marketplace, porque assim, não custa nada, você já está com livraria, é você embalar e mandar. Você entrar no jogo de e-commerce para valer é outro papo. É o que você falou. Por quê? Também é uma teoria minha. Por que a Saraiva e a Cultura, principalmente, quebraram a cara, além desse negócio das lojas? Por quê? Porque quando você entra no jogo do e-commerce pesado, primeira coisa, você tem que investir em mídia para trazer tráfego, que é visitação para o seu site. Isso não acontece de graça, tá? Não adianta, gente, você falar assim, vou abrir a livraria, fazer um site lindo, maravilhoso, vou vender pra caramba. Não vai. Se você não investir em mídia para trazer gente para o seu site, não vai acontecer nada. Outra coisa, você tem que estar disposto a queimar a sua margem. Então, assim, você deveria vender um livro a R$50, mas a Amazon vende a 35 no site deles, então você vai ter que vender a 40. Então, assim, você já está perdendo dinheiro. Às vezes esse e-commerce vende com margem negativa. Então, se você for entrar nesse jogo, você vai queimar sua margem, tá? Então, o que o Alexandre Martins Fontes falou para mim? Bruno, eu tenho site, quem quiser vai lá, eu tenho catálogo, tem não sei quantos mil títulos no meu site, só que é o seguinte, é o preço cheio, você quer, você compra, você não quer, você não compra, um abraço, entendeu? Então, assim, ele tem um faturamento interessante no site dele, mas nunca fez disso um negócio enorme, com aquilo ali, a razão da rede dele, entendeu? O que eu acho é que, assim, é óbvio, a mesma coisa Travessa. A Travessa tem um site, mas ela nunca investiu muito nesse site, ele está dando um faturamento para eles lá agora, mas assim, ela não tem condição realmente de entrar para bater de frente com a Amazon, com a Submarino, porque o negócio dela é exatamente a loja física, né? Então, na loja física, a Amazon e a Submarino não conseguem brigar com eles, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter uma presença digital. Outra coisa é você entrar para valer na briga do e-commerce. Isso aí é para poucos mesmo, entendeu? Sem dúvida. Eu concordo com você plenamente. Eu estava só checando para ver se eu estava no caminho certo. É porque, assim, então, assim, por exemplo, se você tem hoje uma editora pequena, uma livraria pequena, então, se tem uma editora pequenininha, você pode, nada te impede de você ter um faturamento direto na internet, entendeu? Então, ele deveria ter, na verdade, você deveria ter uma lojinha da sua editora dentro de um marketplace desse da Amazon, da estante virtual, e ter algum faturamento, entendeu?
Agora, você entrar no jogo pesado, aí é outro papo. Isso aí é briga de cachorro grande mesmo, entendeu? Sim, sem dúvida. E assim, comparando o comercial com o marketing, como é que o marketing está trabalhando agora nesse momento? É engraçado assim, o marketing, se o comercial diminuiu um pouco o trabalho porque você está atendendo menos gente, o comercial, o marketing, a gente está trabalhando alucinadamente, né? Porque a gente aumentou o número principalmente redes sociais, né? Porque a rede social, gente, é o seguinte, é uma coisa muito louca, que assim, a gente tem que fazer tudo, né, em editora. Você tem que vender um livro, fazer peças promocionais, trabalhar assessoria de imprensa, e hoje em dia ser dono de uma cadeia de televisão que é a rede social, né? Porque ela tem essa mesma lógica, né? Você tem que pensar programação, você tem que ter audiência, tem que fazer lives, tem que ter um estúdio, tem que ter luz, Então, assim, tem uma série que é meio pensar em televisão mesmo, como se você fosse um dono de uma mini Globo ali, pensando no conteúdo o tempo todo. Então, assim, na verdade, todas as editoras, elas têm feito uma coisa de cada vez fazer mais conteúdo, fazer fazer essas lives, fazer essas coisas para manter essa audiência animada, né? E disposta a comprar seus livros. Então, assim, a gente está trabalhando muito mais em função das redes sociais e a gente está trabalhando também muito mais em função de fazer muito material digital para as livrarias. Ou seja, vocês fornecendo material para as livrarias, para eles mandarem para o WhatsApp, por e-mail, para colocar nas redes sociais, porque muita livraria pequena não tem ninguém para fazer isso, né? Então a gente tá fazendo. E essa coisa da programação de vídeos, né, que a gente tem feito direto, né? Isso aí. E é aquele negócio, é dia de semana, final de semana, entendeu? A gente tem que deixar tudo pronto. Chega amanhã, o pessoal fica cansado, porque o cara tem que deixar de sexta-feira todos os posts prontos e programados. No final de semana não tem que fazer isso, né? E sempre sobra alguma coisa. Sempre alguém morre, sempre alguém pergunta alguma coisa na rede social que você tem que responder no final de semana. Então isso. É um mini canal de televisão que você tem hoje em dia. Pois é. E como é que foi o lançamento dos 7 livros da comemoração lá do Harry Potter durante essa situação toda? Pois é, Sibeli, a gente ficou muito dividido se lançava ou não lançava, sabe? Porque são 7 livros do Harry Potter. A gente lançou com capa nova, tudo capa dura, não são baratos, tá? Porque é como se fosse uma edição comemorativa de luxo. Então, eu estava vendo que vocês já estavam trabalhando isso desde a Ler, né? Do Salão Carioca do Livro, lá, com o Labirinto e a coisa toda. São muito engraçados os comentários em rede social, que a pessoa fala assim, gente, como é que vocês lançam um livro desse cara no meio de uma pandemia dessa? Gente, a gente não pensou semana passada e resolveu lançar nessa. Nós estamos pensando desde novembro, né? A gente já comprou papel em janeiro. O pessoal tem uma visão de que a gente faz as coisas de uma hora para outra, as coisas são pensadas. Então, assim, a gente ficou muito dividido, porque, por um lado, realmente as livrarias estão fechadas, e, por outro lado, as pessoas, tem muita gente que está ficando desempregada, tem muita gente segurando o dinheiro, né, porque não sabe o que vai acontecer e tal. Mas a gente resolveu lançar porque, exatamente, abril, faz 20 anos que Harry Potter foi lançado. Então, se a gente perdesse esse abril, a gente ia perder a efeméride. Então, a gente segurou até o último dia de abril para ver se as livrarias abririam e não abriram. Tem uma outra questão que é o seguinte, esse público é muito de internet, né? Então, como eu disse, os sites estão funcionando, então a gente acaba que teria uma venda. E tem uma coisa, Sibeli, que foi uma coisa meio sem querer, mas assim, depois a gente pensou nisso. A gente teve... O que acontece? Os cadernos de cultura. Ninguém está lançando cinema, filme, exceto o Netflix, exceto o streaming. Ninguém está lançando peça de teatro. Ninguém está lançando álbum, né? Porque falar em disco ninguém está lançando álbum. Não tem show, não tem live. Então, assim, os cadernos de cultura, os sites de cultura, as colunas de cultura aí digitais, não estão com pauta. Então, assim, foi excelente a gente ter lançado esse Harry Potter agora, nessa época, porque a gente teve praticamente a imprensa toda pra gente. Então, a quantidade de coisa que saiu, 2 páginas no Globo, 2 páginas no Estadão, não sei quantas páginas na Folha, uma coluna maravilhosa da Bárbara Ganser falando de Harry Potter, quantidade de veículos digitais que falaram, a gente não teria tido isso em outra época, porque a gente estaria disputando, provavelmente agora em maio já, com aqueles blockbusters americanos, no mesmo espaço de
de jornal e com os lançamentos das outras editoras. Então, assim, e outra coisa, deu um faturamento muito bom agora em abril, um mês que provavelmente seria meio morto pra gente, em função dessa questão toda aí de ter menos lançamentos e muita livraria fechada. Então, acho que foi uma coisa meio ousada, assim, mas foi uma coisa que deu certo. Assim. E os livros vão estar sendo vendidos até o final do ano. Né? Isso aí, a gente também lançou agora, mas aproveitou esse vácuo de imprensa aí e os livros vão estar sendo vendidos até o final do ano. Quando as livrarias abrirem, elas vão ter esses livros. Uhum. Eu acho super válido, porque também se alguém for ter tempo de ler 7 livros do Harry Potter, é agora, né? Principalmente a molecada que tá em casa sem ter o que fazer. Eu sou a geração número 1 do Harry Potter, né? Uhum. Eu tô com 38, Harry Potter tem 20 anos, aí eu peguei o primeiro livro ainda. Eu lembro que o primeiro livro eu li, eu estava na faculdade, estava fazendo uma viagem para Argentina, li porque eu peguei o ônibus para Argentina, naquela época não tinha esse negócio de avião, não, era caro pra caramba. Então, o que acontece nessa história? Assim, a gente pensa no Harry Potter como um livro para criança, mas no fundo, tem muito potterista de 40 anos aí, mas tá todo mundo na internet. Exatamente. Eu acho que assim, e é a hora que o pai vai querer comprar o livro para o filho, né? Tipo assim, filho, tem uma coisa para te dar. Do jeito que a minha mãe me deu coleção do Monteiro Lobato, né? Mas é isso mesmo. E assim, a gente tem sentido muito esse retorno por redes sociais aí, porque a gente tem falado muito dos 20 anos. E a gente vê que o Harry Potter é isso. Você tem o pessoal que leu com 10, que agora está com 30, né? Ou leu com 15, está com 25. Você tem uma galera que começou a ler adulta já, com 27, 30 anos de idade, assim, tem pessoal... E você tem uma questão de uma geração nova de 10 anos de idade que está entrando nos livros agora, entendeu? Então é muito interessante como Harry Potter é uma franquia assim para a família, né? É uma coisa... Sem dúvida. A minha irmã é 11 anos mais nova do que eu, e eu que levei ela no cinema. Bora ver Harry Potter quando saiu no cinema. E foi maravilhoso, assim. A minha mãe olhava e falava, essas coisas de criança, não quero ver isso, não. Mas era uma coisa que hoje é uma coisa que vai se renovando, né? Minha irmã, que era 11 anos mais nova, e eu não tenho filhos, mas meu afilhado vai ler, com certeza, porque eu vou fazer ele ler. E por aí vai, né? E Sibeli, tem uma coisa interessante que é isso que você falou, que a gente também sentiu esse retorno por redes sociais, de que Harry Potter, as pessoas estão maratonando em casa. Tem a galera que está relendo e tem a galera que está comprando para o filho ler em casa agora, que tem tempo para ler, né? Então é muito interessante essa coisa. A gente fez essa semana praticamente várias lives só sobre Harry Potter e tem muita coisa interessante. Teve um rapaz, deve ter uns 35 anos, ele deve ser da primeira geração de Harry Potter, que tem doutorado e dá um curso na Unicamp sobre Harry Potter só para a terceira idade. É muito interessante. Que legal. Muito legal, assim. Então, eu acho que tem o Harry Potter, eu acho que saiu um pouco desse negócio de infantil, né? E passou a ser uma coisa clássica, né? Então, sim. Todo mundo lê. E eu vi uma matéria outro dia no Globo, né? Falando dessa questão de que agora os clássicos voltaram a vender e tal, que as pessoas estão lendo clássicos. E realmente, se você olhar a maioria da lista dos mais vendidos da Veja, aí você vai ver lá Fahrenheit, você vai ver Revolução dos Bichos, você vai ver Contra a Aia, você vai ver esses livros que são meio clássicos, né? E dentro desses livros aí, o livro infantil clássico, além do Pequeno Príncipe, é Harry Potter, né? Que não é nem tão infantil, né? Esse rapaz que fez essa live sobre essa questão do Harry Potter para a terceira idade, ele abordou várias coisas legais, assim, que a gente... vários ângulos legais que eu não tinha pensado. Sim, assim, ele é um livro que, por ser fantasia, não vai envelhecer nunca, né? Não vai ser um livro que você olha e fala, tá datado. Não é datado. E eu acho que enquanto o Harry Potter vai crescendo, as crianças vão crescendo com ele, exatamente, né? Então, não é um livro para... É quase como se você tivesse que dar o livro número 2 daqui a um ano para o seu filho, para ele amadurecer e ir levando. E tem uma outra coisa também que eu acho do Harry Potter nessa época, que é o seguinte, gente, isso é um conceito importante, que assim, Harry Potter é uma marca. Ele está em livro, está em filme, mas ele é uma marca forte, uma das maiores marcas de entretenimento, né? E começou no livro, graças a Deus. Ele é tipo um Star Wars da vida, assim, é tipo um Guerra dos Tronos, no sentido de que ele é uma marca. Então, assim, como marca, ele é muito forte. Então, mesmo nessa crise toda, tá vendendo pra caramba. A gente tá tendo um pico
de 3, 4 semanas para cá, nós tivemos um pico de venda de Harry Potter. Nós estamos 3 semanas em primeiro lugar na Veja. Semana passada, as últimas 2 ou 3 semanas na Folha, dos 10 livros de ficção, 8, 6 eram de Harry Potter. Então, assim, é muito interessante como é uma marca que se renova, com um público que se renova. Acho que é isso que você falou, ele nunca vai ficar datado, porque ele se passa num outro universo, né? Não se passa na Inglaterra dos anos 80, é um outro universo, e ele consegue conquistar, vai conquistando novas gerações e vai conseguindo se renovar. Tá, e vou mudar um pouco de assunto. Como é que você acha que as editoras pequenas, autores independentes, etc., devem fazer para tentar sobreviver a essa situação toda nesse momento? Bom, eu acho que tem que tentar, nesse momento, são os canais digitais, né? Isso que eu falei. Assim, a venda para... Obviamente, quem pode vender para os grandes, quem tem alguma equipe de vendas que consegue vender para os 3 grandes e-commerce, mas buscar essa coisa do marketplace, que é uma coisa interessante, buscar essa coisa da venda direta por site, por WhatsApp, por Facebook, por onde quer que seja, por e-mail, para ter algum faturamento. E trabalhar muito as redes sociais, né? Que eu acho que isso é que é no momento agora é o que está. As pessoas estão muito em redes sociais, estão o tempo todo em Facebook, principalmente Instagram, né, dependendo do público, e WhatsApp. Então, assim, principalmente Instagram e WhatsApp, acho que o caminho é esse de você criar conteúdo para falar dos seus livros, fazer live, chamar autor para conversar. O Instagram é muito fácil, né? É muito fácil de você fazer live no Instagram, né? Então, entra ali, pede para ser adicionado e você faz um negócio, transmite para não sei quantas pessoas, né? Então, eu acho que o caminho é muito esse. No lado comercial, você tentar criar ferramentas digitais para vender direto e vender o e-book também, obviamente. E, por outro lado, você trabalhar em marketing, trabalhar bastante as redes sociais aí para você manter o seu público sabendo que você está lançando, crescendo o seu catálogo. O momento é esse, porque o pessoal está com tempo. Teve alguns comentários aqui sobre e-book da Vanessa Viana, falando que o e-book tinha que ter um pensamento de diagramação e design mais próprios, usar mais a tecnologia a seu favor, só um texto cru na tela não consegue competir com o livro físico, só pela praticidade. Eu comentei com ela um pouco, né, porque eu sei fazer e-books, que assim, as tecnologias para EPUB e MOB, que é o que você entrega para as livrarias para eles venderem como e-book, não aceitam muita coisa que a gente gostaria, não dá para fazer um livro com design próprio do jeito do livro impresso. Isso não vai acontecer, porque você vai abrir lá no seu Kindle, quer dizer, o consumidor vai abrir lá no Kindle, o leitor vai mudar a fonte, vai fazer o que ele quiser, e etc., mas que, pelo menos eu acredito que para a gente alavancar essa venda do e-book, uma solução muito legal seria ver ele como um projeto, não como se fosse um bracinho que saiu do livro impresso e que foi ali mal feito rapidinho por alguém, pelo preço mais barato possível, né? Não uma conversão, mas sim um projeto próprio, sabe? Eu queria saber o que você acha disso, porque assim, um e-book aceita áudio, um e-book aceita vídeo, um e-book aceita que você coloque uma entrevista exclusiva com o autor dentro do e-book. Por que não, né? Eu fiz um e-book para uma conhecida minha que tinha sugestões de músicas para ler a cada capítulo. Que aí tinha o link para o Spotify, a pessoa clicava e escutava a música no Spotify enquanto estava lendo o livro. É uma coisa que não dá para fazer no livro impresso, você vai ter que colocar um QR Code, a pessoa vai ter que ficar lá brincando com o celular e com o livro, é muito mais complicado. Queria saber o que você acha disso, se é mais ou menos por aí. Eu acho também, Sibeli, que essa questão, assim, acho que o mercado ainda vê muito o e-book como como fosse como antigamente você tinha o livro físico normal e o pocket, né? Então você tem o livro físico e o e-book, né? Eu acho que esbarra um pouco nessa questão da tecnologia, acho que esbarra um pouco na questão do investimento também, porque uma vez, foi em 2014, eu fui num seminário fora, que aliás muito legal para quem puder ir, eu não sei, agora acho que ninguém vai viajar por corona durante muito tempo pelo preço do dólar, né? Mas a Digital Book Week, que tem uma vez por ano nos Estados Unidos, esse ano é em Nashville, mas eu acho que não vai ter mais agora, esse negócio não vai ter mais. E não é só ele fala muito essa questão de formatos digitais para livro, mas também fala muito questão de marketing. É um bom evento para você ver tendências e você pensar um pouco
questão do futuro do livro, né? E aí eles mostraram lá um projeto muito legal que era 2 projetos. Um que era aquele Dr. Seuss, que é aquele infantil de criança, que eu esqueci o nome do livro em português. É o Gato do Chapéu? É o do Chapéu. Esse que ele é um autor clássico infantil de criança, para criança americana. E o outro era o Anne Frank. Tá? Mostraram 2 projetos lá. Esse do Anne Frank era um espetáculo. Assim, não era um livro, não era um e-book, era um aplicativo de Anne Frank. Tinha exatamente o que você falou. Tinha texto, tinha música, tinha foto, tinha vídeo, tinha... Mas aí o que acontece? E aí eu tive uma reunião lá, porque a Record que editava Anne Frank naquela época, para ver, mas aí esbarrou no custo. O custo, na verdade, não é nem tão alto, mas é que a projeção de downloads, né, de baixarem, não pagava, pelo menos no mercado brasileiro e alguns outros mercados lá que eu via, não pagavam o investimento, mas era uma coisa maravilhosa, assim, é realmente espetacular. Esse do Dr. Seuss também era maravilhoso. Sim, mas assim, a gente tem esses livros aplicativos, que é isso aí que você está falando, que é o tal do appbook, entendeu? Mas mesmo se você vai entregar um EPUB ou um MOB, dá para você colocar alguma coisa a mais que atrai a pessoa a ver aquele livro, a comprar aquele livro, às vezes até comprar também, entendeu? Eu, como professora, às vezes eu compro um livro digital que eu tenho aqui na prateleira, por simples preguiça de ter que escanear a página para mostrar uma foto para o aluno. Então, eu posso fazer um print screen e colar no PowerPoint, sabe? Mas não é só isso. Às vezes você vê uma conversão tão mal feita de um e-book para um livro... que você não tem as imagens estão minúsculas, ou elas estão mal feitas, ou elas estão no lugar errado, porque o cara apertou o botão, converteu o e-book e foi embora. Entendeu? E não estou nem falando isso no mercado brasileiro, não, porque a maioria dos meus livros eu compro na Amazon americana, mas assim, o livro está em inglês, o livro impresso saiu decente, o livro e-book isso é uma porcaria, porque não vem aquilo como um projeto significativo dentro da editora. Mas é isso mesmo, eu acho que tem essa coisa de às vezes ser muito basicão, pega lá o que tem, transforma em um abraço, né? Uma conversão de 2 botões no InDesign, sabe? Salvar como EPUB, Enter, manda aí para a Amazon. É isso mesmo, um pouco isso. Acho que isso é uma coisa que afeta, sim. Acho que esse pensamento mais em cima do e-book independente, eu acho que é uma coisa que funcionaria. Enfim, para terminar a história toda, tem futuro para o mercado editorial nessa situação toda? Cara, eu fazendo um círculo para onde a gente começou. Eu estou respondendo a pergunta da massa, que é das tiragens, a gente diminuiu, tá? Todo mundo diminuiu a tiragem. A gente diminuiu o lançamento, o número de lançamentos foi pela metade, e também a gente diminuiu bastante as tiragens aí. Não digo pela metade, mas talvez uns 40%. Inclusive o Harry Potter, Bruno? Não, Harry Potter não, mas porque já estava rodado. Não deu tempo. Não deu tempo, a gente tinha comprado papel. O papel já estava comprado. A gente preocupou um pouco com isso, com Harry Potter, porque, na verdade, pode não vender em 3 meses, mas vai vender em 7, entendeu? Então, vai vender. Isso aí a gente não vender agora, vai vender até o Natal. Então, e essa edição dos 20 anos de Harry Potter é uma edição limitada, né? Acabou. A gente não pretende rejeitar. Então, assim, não é uma... Obviamente, se a gente tivesse com todo mundo aberto, venderia mais rápido. Mas assim, a gente sabe que até o final do ano vai embora. Agora, os outros livros, não. Os outros livros a gente caiu 40%, 50% da tiragem. Tá legal. Mas então, futurologia para o mercado editorial em tempos do cólera? A minha grande dúvida, Sibeli, é a seguinte: eu acho que assim, os e-commerces vão crescer, né? Já estão crescendo nas últimas 3 semanas. Isso tem uma questão que é quando o e-commerce cresce, ele aumenta o poder dele de pressão em cima das editoras por preço, tá? Desconto. Então, isso é uma coisa que afeta a margem das editoras. Mas a minha grande dúvida é o seguinte: o que será do varejo físico? Porque eu acho que em algum momento as coisas vão voltar a abrir, mas assim, a minha dúvida é quantos livreiros vão conseguir aguentar esse tempo todo fechado ou parcialmente fechado com sites e entregas por WhatsApp, enfim. Mas quantos vão ter fôlego para aguentar talvez 4, 5 meses nesse negócio,
fechamento aí e vão conseguir daqui a 4, 5 meses abrir de novo e voltar à vida normal, né? Então, eu acho que a gente vai ter, já não tem muita livraria no Brasil, eu acho que a gente vai ter, no meio do caminho, assim, várias livrarias que fechadas não vão voltar mais a abrir. Tá? Então, por exemplo, Saraiva é uma que, gente, eu não acredito mais na Saraiva. Então, a Saraiva é uma que já estava mal, né? Esse negócio foi meio que um tiro de misericórdia, e assim, eu não acredito, a Saraiva, se voltar a abrir depois que acabar essa pandemia aí, provavelmente vai voltar muito menor com muito menos lojas do que tem hoje em dia, que acho que ainda são 70. A cultura é a mesma coisa, né? Acho que se voltar vai ser com poucas lojas. E as pequenas depende muito do fôlego. Eu vejo assim, eu falei para vocês, eu vejo uma galera muito heróica, assim, né? Vejo o Marcos da Argumento entregando o livro no carro dele, com o cachorro atrás. Vejo a Elisa Ventura da Brooks também tentando se virar do jeito que dá. Aí vai depender do que... E assim, não adianta esperar do governo auxílio para isso, não vai ter. Então, não é a praia dessa galera, essa galera não está interessada em cultura. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu prevejo, infelizmente, é várias livrarias não vão conseguir atravessar isso se tiver mais, talvez, 3 meses aí de fechamento. E acho também que, obviamente, vai haver uma retração do mercado por causa da questão do desemprego, que virá, sem dúvida, assim, redução de salário, isso já começou a acontecer. E, infelizmente... E tem uma outra questão, gente, que é o seguinte, isso é uma coisa que eu vou querer fazer uma live um dia sobre isso na rua, sobre questão de preço de livro. Porque a gente lança livro, todo mundo reclama. Pô, livro R$50, pô, box do Harry Potter, mais de R$400, mas, gente, as coisas custam isso, né? O box do Harry Potter são 7 livros, capa dura. Tem livro do Harry Potter que são 800 páginas. O papel é dolarizado, né? Quem trabalha com editora sabe, o papel é um insumo dolarizado. O dólar está aí batendo 6, nem sei quanto hoje, R$7. Enfim, as coisas você tem um custo de frete para mandar, frete no Brasil é caríssimo. Então, a gente precisa parar de achar que livro é um negócio que tem que custar R$40, sabe? O mercado vai quebrar se a gente continuar com esse papo, entendeu? E é uma questão de perspectiva mesmo, né? De ponto de vista, porque as pessoas vão no cinema e o cinema custa mais. As pessoas comem, bebem, vão para a night e gastam R$200. Aí na hora de comprar um livro, não tem dinheiro. O cara acha que deixa eu ver lá na rap de um autor que é o Eduardo Spohr, né? Que é o do Batalha do Apocalipse, falava isso, só reclama do preço do livro, mas vai lá, paga R$100 pipoca e R$40, cara, entendeu? Então, assim, ninguém reclama do preço de cerveja, né? Mas é isso. E tinha uma coisa que eu tenho um estudo aí que o Snell fez, esse livro do Dan Brown, Código da Vinci, tivesse que ser lançado hoje, pelo preço certo, você pegando o preço que era naquela época, colocando toda a inflação, ele teria que ser lançado hoje a R$80. Um livro de 400 páginas, teria que ser R$80 hoje. Mas o mercado não permite isso. Você vai lançar um livro de 400 páginas de R$80, vão dizer que você é maluco. Então a gente vende o quê? Por 50. Agora a Companhia das Letras tem colocado os livros nessa faixa de 60 a 65 reais. Mas todo mundo reclama de preço. A gente precisa parar de reclamar de preço de livro. O livro custa isso, não é porque os editores estão ganhando dinheiro, não. Mas assim, muitos direitos são dolarizados, o papel é dolarizado, a questão do frete, você que paga, né? Você que paga, quando você não paga a ida para a livraria, paga a volta. A questão das livrarias que estão pedindo, postergando pagamentos, tudo tem custo, né, gente? Então, assim, se quer que o mercado... Uma das coisas que o mercado está cambaleando aí, e esse artigo do Publish News, esse artigo da Publish News estava falando, é isso, é que assim, as redes, ao invés de a gente procurar em conjunto, nos últimos anos, formas de vender mais livros, ficaram batendo desconto. Então isso acabou que queimou a margem de todo mundo, entendeu? Isso puxa a pergunta que a Sandra Bandeira escreveu aqui, que ela continua ouvindo sobre o preço, a lei do preço fixo. E o que a gente acha disso? Eu sinceramente, acho que assim, gente, eu acho que seria ótimo ter uma regulação, tá? Minha opinião pessoal, não é opinião na rua. Eu acho que seria ótimo ter uma regulação como tem na França, para você proteger o varejo independente, que você tivesse ali livro recém-lançado até uma faixa de desconto. Só que eu digo para vocês o seguinte, não se enganem, quem acha que a Amazon é o diabo, uma vez eu fui nessa mesma evento Digital Book Week que eu falei para vocês, tinha uma mesa lá chamada assim, tinha 130 pessoas nessa mesa, lotada.
O nome da mesa se chamava Amazon Herói ou Vilão. E aí quem é que tinha lá? Tinha um livreiro independente lá na mesa, né? Tinha um autor independente que publicava pela Amazon, tinha uma jornalista do New York Times e tinha um advogado lá, que eu não sei o que é, um advogado de direito, não sei o que é. E foi super controversa essa mesa, tá? Porque o livreiro independente achava que a Amazon era um horror, que matava o negócio dele, o autor achava maravilhoso, que ninguém queria editar ele, mas a Amazon permitiu ele botar o livro do e-book dele vender lá e ele ganhava um dinheirão. A menina do New York Times estava ali para falar mais de uma parte jornalística e o advogado da parte legal. Aí no final tinha uma coisa muito interessante que era assim, para vocês, a última pergunta, para vocês a Amazon ameaça a democracia? E aí o livreiro independente falava assim, ameaça. O autor independente falava, não, maravilhoso, ele dá voz a gente. A menina do New York Times não sabia. E o advogado respondeu, ainda não. Ainda não. Ainda não. Então, assim, eu estou contando essa coisa para vocês, mas é o seguinte, por exemplo, a Amazon, na Alemanha, que tem essa coisa de regulação de preço, vai muito bem. Por quê? Porque eles são super eficientes, né? Então, assim, não é só a questão do preço. Eles têm uma entrega maravilhosa, eles têm um acervo maravilhoso, né? Não deixa praticamente faltar nada. Então, assim, eles são eficientes, né? Então é uma questão que eu acho que não é tão fácil assim. Porque não adianta você só colocar o preço do livro fixo, né? Porque aí o que vai acontecer? Em vez de eu ir na Travessa comprar o livro, eu vou sentar no meu sofá e mandar a Amazon. Não estou com pressa, posso receber o livro amanhã. É óbvio que eu acho que há distorções, né? Eu acho que assim, não dá para ter essa coisa de... Você tem um livro lá que custa R$50, que tem um custo para o livreiro de 25, né, que ele bota a margem dele, e alguém vender a 20, 15 reais. Aí realmente mata o negócio e mata para todo mundo, né, para a editora, para livro, isso realmente é uma distorção do mercado, e é um pouco aquela coisa que o pessoal fala, né, por que o cara vende um livro que custa 50 a 20 reais? Porque com isso, olha gente, isso também é um estudo legal. Você sabe quanto custa um e-commerce investir para ter uma pessoa cadastrada no site? Mais ou menos R$170, em termos de investimento, assim, de mídia, que você tem que fazer para levar um cara, para comprar alguma coisa lá. Você tem um livro que é R$50, você bota ele a 25, ou seja, gasta R$25, atrai alguém que faz o cadastro lá. Então, o livro, ele serve como um chamariz para você cadastrar alguém num site desses aí da vida, que depois o cara vai vender uma geladeira, uma televisão, esse tipo de coisa. Então, eu particularmente, sou a favor de alguma regulação, mas assim, não aquela coisa ferrenha, muito, muito fechada, assim, não. Acho que tem que ter alguma regulação, sim, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uhum. Pelo menos alguma coisa tipo preço mínimo, né? Preço indicado, preço... As livrarias, as editoras, elas sugerem preço. Então, por exemplo, agora a gente está lançando esse box do Harry Potter, que é um box mais caro mesmo, e aí tem um cara botou lá, mas o outro box de vocês custa 150. Não custa 150, ele custa 250. Quem vende a 150 é um varejista, cara. Então, mas isso dá uma percepção para o mercado que os editores metem a mão e tal. E é uma coisa de cultura também, né? Tem aquela galera que vai só na Bienal, não compra quase livro nunca, vai na Bienal, aí vê aqueles saldões com os livros a R$5 e acha que todos os livros têm que custar R$5. Você não entende que aquele saldão é refúgio de livro que a editora está tentando se livrar daquilo porque não cabe mais no estoque e não tem mais chance de ser vendido de outra forma. Tem uma pessoa que falou um negócio aí, a Companhia das Letras lançou um livro de 180 páginas a 65. Realmente, gente, aí eu acho que eu exagero. Um livro de 180 páginas a 65 reais. Mas aí também tem que ver aonde a pessoa está vendendo esse livro, né? Porque não é... Isso deve ser o preço de capa, né? Mas, assim, realmente é um exagero. Assim, eu acho que tem... Mas eu acho que essa é aquela coisa. Precisamos falar sobre Harry, né? Precisamos falar sobre o preço de livro. Não pode ficar... A gente não pode achar que o preço médio do livro do Brasil de 300 páginas é 40 reais. As editoras vão quebrar. Não vai dar mesmo. Mas eu também entendo, gente, que assim, esse é o Pedro Herz, dono da cultura, que falava, né? Uma vez perguntaram para ele, você não acha o livro caro no Brasil? Ele falou, tudo no Brasil é caro. Se você comparar com, por exemplo, com os preços das coisas dos Estados Unidos, tudo no Brasil é caro. Então, assim, uma calça é cara, uma bebida é cara. Você vai... Ano passado, ano retrasado, sei lá, na época eu já fiz uma campanha de Dia das Mães, que era assim, comparando preços de coisas, né?
Qualquer coisa vagabundinha no Boticário é R$40, R$45, que é o preço de um livro. Só que um livro tem muito mais valor, né, do que aquela coisa vagabundinha, né? Pois é, né? Se você parar para pensar ir no cinema vai te entreter por 2 horas, um livro vai te entreter por pelo menos alguns dias, né? Se você realmente for ler. Então, e é entre o mesmo preço ou até mais caro. O Cinemark estava aí já, eu não pago meia, então, sei lá, na faixa dos R$80, dependendo do tipo de sala que você quisesse. Tá louco, cara. Né? É um preço caro, principalmente porque eles, como estão com o negócio da meia entrada, acham que todo mundo vai pagar meia e dobra o preço da entrada, mas não é, né? Não dá, fica... Eu ainda acho que o livro vale mais a pena. A André tá falando que o combo da pipoca é o preço do livro, isso aí. Ainda tem fila. Tem fila. É que eu acho que, assim, tem um processo, assim, eu entendo que não dá pra gente também cobrar demais, mas eu acho que tem um processo de que a gente precisa valorizar o livro, né? Não tem jeito, assim. Pois é. Eu acho que em algum momento o mercado pensou assim, não, vamos achar que a gente vai trazer mais gente, milhões de pessoas para ler o livro. Só que essa conta não fechou, entendeu? Sabe o que eu acho? Eu não acho que foi exatamente vamos baixar. Eu acho que na época da paridade do dólar, que foi ali nos anos de 98, 99, 2000, assim que eu entrei no mercado, teve uma certa explosão, porque o preço do papel baixou e a gente conseguia vender livro a R$19,90. Sim, verdade. E aí dava para comprar, assim, eu com meu salário lá de estagiária conseguia comprar livro, né? E aí as pessoas acham que livro continua tendo que custar R$19,90, sendo que o dólar naquela época estava 1 a 1 pro real e agora está batendo em R$5, R$6. Então, esse é o mesmo cálculo, assim, que a Dan Brown, quando lançou lá o Código da Vinci, era R$30, hoje teria que ser 80, mas se o Sextante fosse lançar hoje, teria que lançar 55, 59, entendeu? Porque eu não ia conseguir vender 80. As pessoas não estão achando que o livro custa R$80. A não ser que seja uma coisa tipo, por exemplo, você está falando da Darkseid. Para mim, a Darkseid é um exemplo maravilhoso. Ela pegou livros de um nicho específico, né, de fantasia e terror e tal, fez uma coisa que eu acho que foi muito bacana, que é o livro fetiche, né? Que você compra, às vezes nem pelo conteúdo, compra porque é lindo de morrer e tal. Eu falo muito isso no meu curso de design editorial, assim, que eu já tinha lido Frankenstein de Mary Shelley no celular em inglês oficial, original e tal, não sei o que, já sabia a história toda. Comprei o Frankenstein de Mary Shelley da Darkseid só porque eu quero ter ele e abraçar ele de vez em quando, porque eu não tenho a mínima intenção de ler ele em português. A mesma coisa com o Colecionador, que é um puta livro, mas eu tinha a versão dele aqui, que eu acho que é da Abril Cultural, de 1970, 1980, que eu li quando era adolescente, adorei, e comprei a versão da Darkseid, porque é linda. Eu nunca mais vou ter tempo para ler esse livro de novo. Se eu for ter tempo para ler esse livro, eu vou acabar lendo em inglês, porque hoje eu sei inglês, mas o livro é lindo, eu quero ter ele, é fetiche. Então, mas aí o que acontece com a Darkseid? A Darkseid faz coisas maravilhosas, mas eles não conseguem vender muito com preço cheio. Eles só esperam promoção para comprar. A mesma coisa com a Kozak Naif. Todo mundo achava lindo, maravilhoso a Kozak Naif. Edições maravilhosas. E no caso da Darkseid, eu acho que é porque um dos sócios, o Cristiano, ele é designer, né? Daí ele entende de produção gráfica num ponto que ele consegue fazer as coisas, não precisa pagar um ilustrador, e ele consegue... saber como economizar com a produção e com o modo dele fazer as coisas, porque ele tem conhecimento desse cenário, que às vezes falta para o dono da editora comum, porque ele não é designer. Basicamente, ele é editor, economista, advogado, o que for, mas ele não é designer, né? E demora para a gente aprender isso, assim. Eu fiz um curso de orçamento gráfico em 1998 que, poxa, somou pra caramba para mim. Alguém botou aqui que comprou uma Abdic da Kozak Naif, eu também comprei. R$100. É isso mesmo, gente. Mas assim, pouquíssimas pessoas compravam os livros da Kozak Naif a preço cheio, esperavam as promoções da cultura para comprar. E aí, e olha que o cara era rico, hein? O cara era rico e fechou para continuar sendo rico, né? Assim, ele não tinha condição de... Ele estava fazendo um sonho e era, sei lá... Ele cansou de... Ele falou, não tá dinheiro nesse negócio aqui, não. Chega, cansei. Sim, Não, e você falou um negócio que eu acho que é importante também de dizer, que é o seguinte, eu acho que a produção gráfica dos livros no Brasil melhorou muito nos últimos 10 anos. Aí você vê a Darkseid, mas você vê a Companhia, a Todavia, a Rocco, você vê que tem várias editoras, Intrínseca,
editoras pequenas aí, como a Boitempo, né? Aquela outra que é só de literatura mais étnica, esqueci o nome dela, que também tem vários livros. A Palas, a Aruanda também, que é do Malonga, que está com livros lindos. Livros lindos de morrer. Então, assim, o pessoal tá caprichando pra caramba. Agora, isso não pode custar R$20, entendeu? Não dá. Pois não tem jeito. A gente quer fazer coisa bonita, mas vocês têm que cobrar direitinho. Pois é, enfim. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Luciana, livro é um bem cultural elitizado e sacralizado também. Outra coisa, a leitura exige mais da gente, fisicamente mesmo. Leitura é um esforço e as pessoas querem aquilo que podem aproveitar mais facilmente e mais rapidamente também. Somos um povo hedonista, não foi, as palavras não são dela, não, o comentário é meu. Mas isso é uma coisa que eu acho também, acho que isso é uma coisa pouquíssimo falada, mas não sei se vocês têm reparado nos últimos 3 anos as listas dos mais vendidos, o que tem vendido muito no Brasil? Mas assim, é cachapante, assim, autoajuda, os números de autoajuda e os números isso há 20 anos já, né? Não, mas a autoajuda teve uma queda. Eu acho que assim, nos últimos 3 anos, autoajuda e não ficção estão com números muito maiores do que ficção. Ficção caiu muito. Isso é uma teoria só minha, uma teoria minha, tá? Não é que eu tenha certeza disso não, mas eu acho que a gente hoje tem à disposição muito barato um conteúdo de ficção audiovisual enorme, né? Com essas Netflix, Amazon Prime, Globoplay, etc. É muito. Então, assim, eu vi isso em editora. As pessoas comentavam muito livro. Com o passar do tempo, começaram a comentar muito série. Ou seja, ninguém, mesmo a editora, lê mais como lia antigamente, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa questão dessa quantidade de conteúdo de ficção que tem aí. Pô, só a Netflix, eu já estava contando, assim, 50 lançamentos por mês. Ou se você somar filme com série original, com filme original. E isso, gente, toma tempo, né? Leitura é tempo, você tem que ter tempo e concentração. Eu concordo nesse ponto que é um hábito cada vez mais sofisticado. Você tem que ter tempo e concentração. Pois é. E são 2 coisas que está faltando, né? A gente está com 3 telas na frente da gente ao mesmo tempo e o WhatsApp lá te tirando a atenção toda hora. Por aí, isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Essa questão das bibliotecas é uma questão... Alguém está falando de biblioteca aí. A gente tem as bibliotecas realmente, gente, tem algumas bibliotecas legais, tipo Biblioteca Parque, tem algumas escolas que tem biblioteca legal, mas você comparar, por exemplo, com o sistema americano de biblioteca, não dá nem para começar a conversar, né? O negócio lá inclusive, isso é uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, esse sistema público de biblioteca é uma coisa gigantesca que move muito o mercado, entendeu? Assim, que autores assim, que vendem bem, rodam, tem um tour de biblioteca, assim, visitar 100 bibliotecas por ano para dar palestra, sabe? É um negócio gigantesco. E que forma... Pois é. Aqui a gente nem tem essa cultura, né? As pessoas no máximo vão em uma ou outra livraria, alguma coisa assim, mas não tem essa cultura de fazer o passeio. Galera tá começando a se despedir. Acho que a gente também pode dar uma finalizada, né? A Vanessa está perguntando se existe uma editora apenas de e-books no Brasil. Eu acho que existe sim, gente. Eu não mas eu acho que existe. Inclusive, se eu não trabalhasse para os outros, eu ia abrir uma editora só de e-book e de não ficção. Então, por exemplo, no momento desse aí que você tem uma pandemia dessa, você arranja alguém para escrever, pegando um pouco das informações que estão aí voando, agrupa isso, faz um livro bonitinho e bota que ia vender, entendeu? Esse tipo de assunto quente, assim, eu acho que se você consegue fazer um conteúdo rápido... Numa produção rápida, um conteúdo rápido. Você consegue vender bem. Eu falo isso nas aulas de e-book para a galera, assim, como que a gente não é mais editor de livros, a gente é editor de conteúdo, no final das contas, né? Porque esse livro pode sair em áudio, pode sair digital, pode sair impresso, pode sair em filme, pode sair em série, pode virar revista em quadrinho, pode virar tanta coisa no final. Exatamente. E eu acho que tem essa coisa aí de você, eu acho que também essa é uma outra, só para fechar aqui, quem é autor, parar de pensar nesse negócio assim, eu quero ser publicado em papel. Gente, eu sempre falo, eu trabalhei na Record de 12 anos, vi, sei lá, vou chutar aqui, uns 4.000 lançamentos, 4.500 lançamentos em 12 anos.
vi muito livro nacional ter carreira de 700 livros vendidos, entendeu? Aí o cara queria sair em papel, queria sair para uma editora grande e tal. Eu sempre falo isso para o autor, para de pensar nisso assim, no livro de papel. O importante é você ser lido, né? Então, se você pode sair primeiro em book, tem aquela FML Pepper aqui, esqueci o nome dela, o pseudônimo é FML Pepper, que é daqui de Niterói, que é uma das pessoas que mais vendeu na Amazon e tudo. Ela começou fazendo e-book, fez carreira em e-book, ganhou dinheiro em e-book e depois foi publicado, entendeu? E tem a galera que hoje em dia escreve e já vai direto para filme. Depois é que vem um livro, entendeu? Então, assim, o mercado tá ansioso aí por conteúdo. Pois é, e a gente, o livro é só um braço de uma série de coisas que a gente pode lançar dentro de um conteúdo, né? E achar esse livro que vai virar filme é a melhor coisa possível para um editor e para um autor. Ou série de Netflix, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas fez muito sucesso, um filminho da Netflix chamado A Barraca do Beijo, ele saiu direto do Wattpad para virar filme. Depois para virar filme. Pois é, galera. Vamos nos despedir? Bruno, muito obrigado por estar aqui. Últimas palavras. Gente, eu gosto muito de livro, eu sou sempre uma pessoa otimista. Vamos perseverar, o mercado vai continuar, o livro vai continuar. Que ótimo. Então, Bruno, eu queria agradecer você, queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje assistindo a gente. Muito obrigada por assistir. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. E fiquem em casa. E fiquem em casa, tá bom? Lavem as mãos com álcool gel e etc. Boa noite, pessoal. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau.